Olá, eu sou Ana Paula, sou artesã do Ateliê Artefato e hoje, em parceria com a revista Artesanato, irei ensiná-los a fazer este lindo e prático porta-fraldas. Nele, você tem a opção de colocar um pacote de lenços umedecidos, em média 3 fraldas descartáveis e uma pomadinha para assaduras. Espero que você goste. Vamos lá? Os materiais necessários para fazer o porta-fraldas são alfinete, lápis de escrever, tesoura para tecido, tesouras zigue-zague também para tecido, botão de pressão de plástico número 10, o agulhão, manta resinada, tecido 100% algodão. Também iremos precisar da máquina de costura, de um ferro de passar roupas e do balancinho para prender o botão. Eu peguei duas estampas diferentes de tecido e cortei nas medidas de 27 de altura por 43 de largura e a mesma medida na manta resinada. O tecido eu fiz diferente porque esse de poá eu vou usar para a parte interna e o estampadinho de coruja para a parte externa. Para o bolso do porta-fraldas, eu cortei um pouco menor na medida de 15 centímetros de altura por 43 de largura e para o detalhe do bolso, 43 centímetros de largura por 4 centímetros de altura. Para o detalhe do bolso, iremos pegar a tira de 4 centímetros por 43, colocar na de 15 por 43, lado certo do tecido com lado certo, bem na beiradinha. E vamos alfinetar. E em seguida, passar uma costura reta na máquina. Para costurar o detalhe aqui na máquina, a gente vai usar o ponto reto com 2,5 milímetros. Sempre começa com o retrocesso. Termina com retrocesso também para não correr o risco de soltar a costura. Agora a gente vai retirar os alfinetes. Iremos dobrar essa faixinha e passar no ferro, para depois ficar mais fácil a costura do detalhe aqui na frente. Então eu dobrei a tirinha, mais ou menos na metade dela, passei o ferro e dobrei mais uma vez para tampar essa costura de baixo. Passei o ferro novamente. E agora a gente vai passar a costura para fixar a tira. Eu gosto sempre de passar do lado direito do tecido. Deixando mais ou menos meio centímetro de distância do tecidinho verde para o tecidinho estampado do detalhe. Nessa parte eu não usei o retrocesso porque a gente ainda vai costurar na parte grande do porta-fraldas, então não tem perigo de soltar a costura. Com o detalhe já feito no bolso interno, nós iremos alfinetá-lo na parte maior do tecido que a gente cortou anteriormente. Alfinetar todo o redor. Vamos virá-lo e marcar a largura de cada bolso, para depois a gente passar uma costura. Esse aqui tem 15 centímetros de largura por 15 de altura, que é do mesmo tamanho do bolsinho que ficou para fora. Do meio, 19,5 centímetros e da beiradinha 8 centímetros. Com o bolso já alfinetado, a gente vai costurar as divisórias que a gente marcou na parte de trás do tecido. Aqui sim é bem importante dar o retrocesso para não ter perigo de soltar o bolso a hora que estiver colocando a fralda, a pomadinha, que faz força e pode soltar a costura. Vamos lá. A gente vai costurar apenas a parte da divisória porque o entorno a gente vai costurar já na hora de fechar o porta-fraldas. Com o bolso já costurado, agora a gente vai pegar a parte externa do porta-fraldas e a manta resinada para a gente fechá-lo.
Então a gente vai colocar lado certo com lado certo e a manta por último. Aqui a gente tem riscado o molde, que é por onde a gente vai costurar. Então eu vou alfinetar todo o redor, bastante alfinete mesmo, para na hora que estiver passando a costura não ter perigo de enrugar, ficar franzido. Feito isso, iremos passar a costura reta ao redor de todo o porta-fraldas, lembrando de deixar um espaço de mais ou menos 5 centímetros para a gente conseguir virar a peça. Agora a gente vai começar a costura reta. Eu continuo com 2,5 milímetros de largura. E eu gosto sempre de começar pela lateral, onde começa o bolso. Dá pra gente sentir aqui o início do bolso, então a gente começa por aqui. Dá o retrocesso. Não se preocupem também em tirar o alfinete, porque a agulha não pega nele. Se pegar, o máximo que vai acontecer é entortá-lo. Aqui a gente já está chegando ao ponto inicial, então a gente vai parar por aqui, dar um retrocesso, para a gente poder virar a nossa peça. Finalizada a costura, a gente vai tirar o excesso de tecido em torno do porta-fraldas. Eu vou usar a tesoura zigue-zague, mas quem não tiver pode tirar esse excesso com uma tesoura normal e depois, em cada quininha, dar uns 2 piquezinhos para na hora que virar o tecido ele não ficar enrugadinho, grosso, para ele ficar bem lisinho. Eu deixo em torno de meio centímetro. Feito isso, nós iremos virar a peça. Eu gosto sempre de começar pelo final dela, porque se a gente começar puxando aqui no começo, ela vai embolar toda e a gente não vai conseguir virar direito. Então a gente vem aqui no final, separa as duas partes e vai jogando até chegar na abertura que a gente deixou. Pode puxar sem medo, que não vai rasgar, porque a gente deu o retrocesso na costura. Tá quase pronto o nosso porta-fraldas. Agora a gente vai passar o ferro para ele ficar bem esticadinho, porque agora a gente vai passar uma costura reta em torno de todo o porta-fraldas, inclusive para fechar a abertura que a gente deixou. Viramos o porta-fraldas, aqui na abertura já passamos, e aqui na abertura a gente vai colocar um alfinete só para segurar, para garantir que costure retinho aqui, não saia do lugar. E vamos passar o ponto reto em torno de todo o porta-fraldas, com uma distância mais ou menos de meio centímetro da borda, e aí eu vou aumentar o ponto. Eu vou passar para 3,5 milímetros, para ele ficar um pouco mais espaçado. Não precisa dar retrocesso aqui, porque depois ele vai, que a gente tiver passado em todo o porta-fralda, a gente vai chegar aqui e aí sim, para finalizar, a gente dá um retrocesso. Chegamos ao final, vamos dar um pequeno retrocesso. Agora a gente vai finalizar a peça, vai colocar o botão, só que antes eu vou mostrar para vocês como faz para fechar. A gente vai seguir a linha do bolso para dobrá-lo e ele fica parecendo uma carteira. E aqui a gente vai colocar o fechamento. No meu caso, eu vou usar o botão de pressão.
Mas quem quiser e não tiver o balancinho em casa, porque para colocar o botão de pressão a gente precisa dessa ferramenta, pode usar um botão normal. Antes de fazer o fechamento do porta-fraldas, coloca um pedacinho de elástico para dentro aqui, para não ficar aparecendo esse restinho. Depois faz o fechamento com o botão, fica bem bonitinho também. Ou então até mesmo com velcro. Também tem que ser colocado antes de fazer o fechamento, de costurar as duas partes do porta-fraldas. Mas vamos colocar o botão de pressão para ver como que fica? A gente vai marcar primeiro. Eu vou tentar colocar 3. Um em cada lateral e um no meio. Para isso eu vou usar o agulhão para fazer o furo na peça. Um aqui em cima. Um aqui, sem pegar no bolso, para não prejudicá-lo. E outro aqui embaixo. A gente pode aproveitar já e marcar na parte de baixo também. Só seguir a reta. Pronto, agora é só a gente encaixar o pininho. Aí aqui no caso a gente tem o macho e a fêmea, né? Que um tem a abertura maior e o outro menor. A gente vai colocar no pininho e apertar no balancinho. A gente vai fazer isso em todos os furos. Com os botões já presos, a gente finalizou a nossa peça.